Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Ontem saiu bastante relatório gerencial, então vamos lá direto ao assunto. Agora é o nosso querido REC R11, meu camisa 10. Meu camisa 10 está jogando mal, né, gente? Antes de prosseguir com o vídeo, vou deixar o aviso aqui logo no começo, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, isso aqui são dados públicos, dados que eu pego aqui no site Fundos Explorer e também no relatório gerencial que eu vou apresentar para vocês. O último pagamento dele foi 60 centavos, é esse que anunciou ontem, vai ser pago esse mês. Totalizando nessa cota atual um dividend yield de 0,66%. PVP atualmente 0,95% e o REC-R já meio que disse que não vai fazer novas emissões. Se você olhar a cotação nos últimos 6 meses, ela caiu 9%. Justo porque a gente teve que um período auge onde pagava bem pelo IPCA alto e depois com a queda do IPCA, o pessoal migrou para o CDI. A gente vê claramente aqui nos resultados, quando aqui ele chegou a um auge em maio de pagar R$ 1,72 para chegar hoje e estar pagando 60 centavos. Vou aproveitar esse gráfico aqui para lembrar vocês aqui, ó, período que a inflação estava mais baixa, lá em 2019, ele pagava 52 centavos, 55 centavos, 61 centavos. A 2020, que a inflação foi bem controlada, ele ficou em 70 centavos. Então, é meio que natural, inflação baixa, ele ter esse resultado pior. E agora nós tivemos ainda, foi inflação negativa, que é pior ainda. Mas também a gente pode dar uma olhadinha aqui, que o valor patrimonial dele vem se segurando aí. Muito tempo aí segurando R$ 95, não tem uma desvalorização no seu valor patrimonial. Isso eu acho uma coisa boa. Trazer o relatório gerencial, depois eu vou fazer um comparativo. Aqui eles falam sobre os dados atuais do fundo, o último pagamento de 60 centavos, resultado pelo impacto do IPCA negativo. O fundo encerrou o mês com 97,6% dos seus recursos alocados em 93 operações de CRIs, 2 fundos de investimentos. Vamos dar uma olhadinha. O que ele teve? Ele teve aqui aquisições, alocações no decorrer do mês. CRI Matarazzo Suítes 3, que está tendo uma taxa de CDI mais 6, então já botaram aí 19 milhões na taxa em CDI, e mais aqui 16 milhões no CRI VIC 3, também é CDI mais 5, CRI SG Aquiles, esse aqui é IPCA mais 9,5, Credit Home, IPCA mais 8, cota sênior, e Valora CRI Infra. Esse aqui é investindo no fundo de investimento, isso aqui no Free Infra, 9 milhões aqui adquiriu o volume correspondente do Free Infra, que também é IPCA, tá, gente, esse Free Infra. Então, a gestão de liquidez foi realizada a venda do Green Tower, volume correspondente a 25 milhões, que operou um resultado de uma rentabilidade de 100% CDI, líquido de tributos. É um bom resultado sair hoje em dia com o CDI tão alto, 100%, muito bom. Aqui a alocação atual, 95% CRIs, em liquidez diária 3% e 1,3% em fundos imobiliários. Os CRIs da carteira são bastante CRIs, totalizando aqui 95 CRIs e 2 fundos imobiliários, na verdade um fundo SNCI e o Valora CRI Infra, que é um fundo imobiliário, mas ele é mais voltado para infraestrutura, CRI só de infraestrutura, não é negociado na bolsa. Aqui ele fala um pouquinho de cada um dos CRIs, é interessante dar uma ideia para você sentir que ele realmente é o middle risk, tá? Você dá uma olhada e vê, mas eu quero mostrar isso aqui. Como é a carteira dele? IPCA é 47%, mais 29%. Então, se você somar, você vai ter 76% da carteira, 76% da carteira indexada a IPCA. Mas apenas 29% tem proteção da variação negativa, que não tem variação negativa. Apenas 29%, 47%, quase a metade da carteira. E se você tomar também esses 4% de GPM que também que também variou negativo, metade da carteira, 51%, foi negativo.
Então, isso resultou no resultado tão ruim. E o prêmio, a taxa de juros média é IPCA mais 7,70. Gente, IPCA negativo de 6,7, 0,67%, você já anualizou 0,67%? Se você anualizar 0,67%, vai dar mais de 8%. Então, seria esse IPCA negativo pega toda essa taxa. Só que como tem um pedaço sem variação negativa, ele ainda conseguiu gerar resultado. E tem 18% do CDI, que o CDI está muito alto, e a CDI mais 4 também deu um bom resultado. Então, por isso, e o IGPM negativo, por isso ele ainda conseguiu pagar 60 centavos. E o que a gente tem que pensar esses 60 centavos é positivo em relação à inflação. Então, apesar dele ser IPCA mais 7, você pega lá um IPCA de 0,67, mais 7 é aproximadamente, fazendo a conta de padaria aqui, 0,55 positivo. Ainda daria um resultado negativo. Então, ele ainda conseguiu pagar 60 centavos. Trouxe aqui para a gente lembrar, até eu falei 0,67, mas a inflação de julho foi 0,68 negativo. Trouxe aqui para lembrar isso aqui, porque a gente lembrando isso aqui, a gente vai conseguir compreender esses pagamentos aqui. Então, esse último pagamento de 60 centavos, ele equivale, pegou esse IPCA aqui, de julho, de menos 0,68. O anterior ainda pegou um IPCA um pouco positivo, de 0,67. O anterior do anterior, 0,47. O anterior do anterior pegou o IPCA de 1,06 e o de março pegou o IPCA de 1,062. De março seria esse cara aqui, 1,62 o IPCA de março, positivo, ele pagou 1,72. Ele guardou uma boa reserva que foi ajudando nos meses seguintes a distribuição de proventos. Se ele não tivesse essa reserva, o provento ia ser menor ainda. Inclusive, falando de reserva, quando a gente chega aqui no DRE dele, ele diz aqui, a reserva acumulada agora está em 3 centavos. E se a gente olhar do mês passado, esse aqui é o relatório gerencial do mês passado. Deu uma travada aqui, só um minutinho. Continua dando a travada. Faz tempo que o computador não trava na hora de mostrar os resultados para vocês. No mês passado, ele tinha 21 centavos de reserva. Agora, ele tem 3 centavos de reserva. Ele usou 18 centavos. Então, desses 60 centavos, ele usou muito resultado. Aí você pode ver aqui, a receita, ele usou, dos 60 centavos, ele, na verdade, gerou só 42. E você pode ver aqui que o total de receita dele dos ativos, receita com CRI, foi apenas 12 milhões em setembro, bem diferente dos 25 milhões do mês passado. Mas muito diferente do mês passado. E ele distribuiu ainda 15 milhões, porque ele usou 5 milhões da reserva para dar os 60. Kiko, no próximo mês, então, ele não vai dar um resultado pior que isso? Não, gente. No próximo mês, ele não vai usar como referência essa deflação de 0,68. Vai usar essa que é deflação ainda, mas é 0,36. 0,36 já é 0,32 a mais do que do outro. Então, talvez mês passado, mesmo sendo um segundo mês consecutivo de deflação, no próximo mês ele vai ter um resultado melhor, igual ou melhor a esse. Então, ele provavelmente vai pagar no próximo mês 60 centavos novamente. Minha leitura sobre isso aqui. É lógico que não é garantia de nada, é minha leitura e eu mostrei o racional para vocês. Porque o IPCA, o próximo IPCA de referência é o de agosto, é menos 0,36, que é bem menos que o menos 0,68. Então, como ele não tem mais reserva, a reserva agora é só 3 centavos, eu acredito que ele vai aumentando o resultado, porque a deflação foi menor,
ele vai conseguir chegar aos 60 centavos novamente, porque não tem reserva. Se tivesse reserva, poderia pagar até um pouquinho mais, tá? Então, esse é a leitura que eu faço do relatório gerencial agora de setembro, que aguardo do nosso fundo REC R11, meu camisa 10, que eu falo sempre para a galera, pelo fato dele ter uma boa parcela em CDI, uma boa parcela também em IPCA, e pode dar um bom resultado no longo prazo, não apenas em eventuais deflações que acontecem. Tá certo, pessoal? Muito obrigado a todos. Conto com vocês para deixar aquele like, divulgar o nosso resultado nos grupos que tem de fundos imobiliários e até a próxima, pessoal.